Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 3. Salmo 3. Você que está em casa pode também acompanhar a leitura da Palavra de Deus, talvez abrindo no seu celular a Bíblia que está aí registrada, ou acompanhar na projeção do texto. Salmo 3, assim diz a palavra do Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre teu povo a tua bênção. Estamos recomeçando um novo ano, E iniciar um novo ano tem a ver com recomeços. Especialmente importante nesse tempo em que nós estamos saindo de um ano em que estamos enfrentando uma pandemia, um ano totalmente atípico, diferente, em que atingiu a toda a população do mundo. E estamos iniciando o novo ano com sinais muito parecidos com o que encerramos o ano de 2020. Claro que há expectativas. Temos em vista esse processo que está se iniciando em quase todo o mundo de vacinação. Estamos com expectativas de vacinação. Então, há uma esperança, mas há também muita insegurança, muita instabilidade. Há uma contabilidade de perdas, de prejuízos. Muitos perderam seus empregos, muitos amarguraram seus negócios, minguando. As expectativas para 2020 foram, muitas delas, frustradas. As nossas esperanças para 2020 eram as melhores possíveis, todavia, tivemos um ano não muito bom. Porém, estamos recomeçando. Talvez recomeço não tenha a ver só com o início de um novo ano, talvez haja pessoas que estão recomeçando relacionamentos. Sim, relacionamentos quebrados, relacionamentos partidos, agora estão recomeçando, retomando, realinhando os relacionamentos familiares, talvez, de amizade. Outros estão retomando os seus negócios, retomando aos poucos, tentando ajuntar, aproximando daqueles que antes eram seus parceiros nos seus negócios e estão com expectativas, mas também com muitos temores. Recomeços são importantes porque nos dá a oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor, de fazer de um modo mais consistente aquilo que talvez não pudéssemos ter feito anteriormente, porque o recomeço é sempre fazer de novo aquilo que já fizemos. Agora, eu estou olhando para esse salmo, e esse salmo foi escrito pelo rei Davi, quando ele está passando por um processo de muito prejuízo, de grande prejuízo, porque no seu processo de recomeço, o pano de fundo da história do rei Davi é de grande tragédia, é de muita adversidade, de muito prejuízo. Então, o pano de fundo do Salmo 3 tem a ver com o Salmo 51. O Salmo 51 foi escrito pelo menos 10 anos antes do Salmo 3.
E o que aconteceu no contexto do Salmo 51 é quando Davi cometeu um terrível pecado, um grande prejuízo abateu sobre a sua vida, sobre a sua pessoa, sobre a sua família, sobre seus relacionamentos e que atingiu também o seu governo, o relacionamento com os seus súditos. E então, Deus perdoou a Davi, mas ele vai lidar com as consequências das suas decisões trágicas quando ele esposou-se de Batseba e então trouxe esse prejuízo para si. E o pano de fundo está aqui nos capítulos de 13 a 17 do segundo livro de Samuel, das tragédias que aconteceram na vida da família de Davi. Quando Tamar, irmã de Absalão, filha de Davi, foi estuprada pelo seu meio-irmão Amnon. E essa situação tornou-se um segredo de família. E o rei Davi não o tratou e silenciou sobre essa situação. Davi não fez absolutamente nada para resolver essa situação de família. 2 anos depois, Absalão mata seu meio-irmão Amnon para vingar a morte, a situação causada para a sua irmã Tamar. E então Absalão foge e vai ser exilado nas terras do seu avô, longe das terras de Israel. E depois de um longo tempo, Absalão, por interferência de amigos do rei, volta para as terras de Israel. Todavia, o rei, seu pai, Davi, resolveu não acessá-lo e não permiti-lo acessar a casa do rei. E estabelece então um tempo de absoluto silêncio e grande dificuldade toma conta do coração de Absalão contra o pai. Depois, por insistência também dos amigos do rei, há um encontro de Davi com Absalão, seu filho. E este reencontro não restabelece a relação familiar, não há mais aquele ajustamento no coração do filho para com o pai, e nem o pai para com o filho. Ou seja, há uma aproximação, mas há também uma ruptura, porque o relacionamento familiar já não é o mesmo de antigamente. E aí, meus irmãos, você conhece a história bíblica e você vai perceber que Absalão inicia uma campanha de marketing político em um momento para difamar, para desconstruir a figura do rei Davi, seu pai, como um rei justo, e se apresentando como uma boa alternativa, uma alternativa viável para encaminhar os destinos da nação de Israel. E este intento e este desejo do filho Absalão ganha um grande aliado, Aitofel. Aitofel é o conselheiro mais influente do rei Davi e também é tido como o mais sábio dentre os sábios conselheiros do rei Davi. Aitofel absorve, assume este intento de Absalão, filho de Davi, de se tornar rei de Israel. E Aitofel é avô de Betsabá. Ou seja, há aqui um conluio, há aqui uma construção danosa. E aí inicia-se uma revolução liderada por Absalão, conta com o apoio de todos os conselheiros e ministros do rei e com todo o exército de Davi. E então, esse é o pano de fundo que está por trás desse salmo. O Salmo 3 tem como contexto quando o rei Davi está saindo da cidade de Jerusalém, fugindo do filho e das conspirações contra a sua vida e a sua família. Ele foge. E quando ele foge, ele sai de Jerusalém
com as suas esposas, com seus filhos e apenas com 600 soldados que são da sua guarda pessoal. Ou seja, ele sai com bastante fragilidade, com muita inconsistência. Todo o seu exército e todos os seus conselheiros e ministros haviam debandado para o lado de seu filho Absalão contra o rei. E então, quando ele sai à noite, ele sai de noite, ele sai descalço, diz a palavra de Deus, e ele sai vestido, coberto a cabeça, sem as vestes reais, ele sai às escondidas, e ele sai de Jerusalém. Não sei se você tem em mente, mas Jerusalém está em cima do Monte Sião, e depois há um vale, e depois do vale há um outro monte, que é o Monte das Oliveiras. E então, quando o rei Davi está saindo de Jerusalém, ele desce o Monte Sião, e passa pelo fundo do vale, e começa a subir com a sua família para o monte. E enquanto ele está em fuga, Aitofel dá um bom conselho a Absalão. Aitofel vai dizer para Absalão, para sinalizar ao povo de Israel que de fato o intento de Absalão tem consistência. Ele diz: Absalão, monte uma tenda em frente ao palácio, à vista de todo o povo, e nesta tenda coloque as 10 concubinas que ficaram para cuidar do palácio real, e deite-se com ela, mantenha relações com elas, para que todo o povo veja e saiba das suas intencionalidades para com o lugar do Pai. E quando ele assim o faz, cumpre-se todas as profecias que Natã havia proclamado para Davi quando ele cometeu aquele pecado. Em 2 Samuel, diz assim, capítulo 12, versículos de 10 a 12. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta, e também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. O rei está recebendo as duras penas de decisões equivocadas que ele fez no passado. E ele está lidando com um processo de grande prejuízo, de grandes perdas, humilhado. Ele sai esgueirando-se, fugindo à noite. E nesta fuga, ele tem uma convicção forte no seu coração. E esta forte convicção no seu coração está explícita nesse texto, nesse salmo. E o meu desejo e a minha vontade é que também esteja encalacrada, firmada, bem firmada no seu e no nosso coração. Porque para Davi, sem Deus, não somos absolutamente nada, nada, nada. E Davi aqui faz lindas declarações acerca de Deus nesse salmo. Ele faz, nessa situação de caos, nessa situação de perdas, de prejuízo, ele declara aquilo que eu e você precisamos entender. E o que precisamos entender nesse salmo é que só o Senhor é o meu escudo. Em primeiro lugar, eu quero comentar com você aquilo que o rei Davi está comentando nesse salmo. Ele está fazendo uma bela afirmação. E para o rei Davi, o Senhor é o seu escudo. Diz ele no versículos de 1 a 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários!
São numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Quem viu Davi saindo de Jerusalém naquela noite com a sua família, com certeza afirmou: acabou, acabou. É o fim da linha para o rei. Não tem mais nenhuma oportunidade, nenhuma opção, nenhuma chance. Acabou. É o fim da era do rei Davi. E enquanto ele está saindo com a sua família, enquanto ele está caminhando, subindo o monte, ele está às escondidas. Surge então um homem chamado Simei. E Simei é um dos parentes do rei Saul. E ele o encontra lá no início da subida do Monte das Oliveiras. E de um lugar mais alto, Simei começa a tirar pedras no rei Davi. E começa a tirar pedras, e enquanto atira pedras, ele vai gritando, e ele vai vociferando palavras desagradáveis ao rei. E terminam as pedras, ele pega turrão de terra e começa a atirar no rei e em sua família. E gritava: homem de sangue, sanguinário, homem violento, assassino, nem Deus pode te salvar agora. Acabou, não tem mais jeito. E então, alguns dos soldados que com Davi estavam, falaram para o rei: rei, vamos fazer calar este homem. Dá ordens e nós vamos lá e matamos esse homem. E o rei Davi então disse: não. Se isso está acontecendo na minha vida neste momento, é porque Deus o permitiu. E há algo que preciso aprender da parte de Deus com estes episódios. A certeza de que nada valiam o exército que tinha formado, o palácio que tinha construído, as vitórias que ele tinha conquistado, as táticas que ele tinha inventado. A única esperança que ele tinha era o Senhor. E ele faz essa afirmação, nesse tempo de prejuízo, nesse tempo de que ele está recomeçando a vida, enquanto ele caminha, ele está recomeçando a sua história, retomando um caminho completamente diferente daquele que ele desejava ter. Ele está não olhando as circunstâncias, ele está não olhando os prejuízos, ele está não vislumbrando os seus inimigos e aqueles que o desejam a morte. Ele está mirando o Deus da sua existência, o Deus da sua vida, o Senhor da sua história, aquele que o chamou, aquele que o escolheu, aquele que o colocou na condição em que ele está, e ele então está absorvendo, ele está vendo, ele está elaborando, ele está sofrendo todas estas circunstâncias adversas, está afirmando pela fé: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu escudo. Se o Senhor não fosse o meu escudo, os dados de morte já teriam matado. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor também foi o escudo de Abraão na sua peregrinação de fé. O Senhor foi o escudo de Jacó quando chamado ele por Israel. O Senhor foi o escudo de José contra os seus irmãos. O Senhor também foi o escudo de Moisés contra os ataques do faraó. O Senhor foi o escudo do povo de Israel por 40 anos marchando no deserto, com as nuvens e com a coluna de fogo. O Senhor também foi o escudo dos 3 que estavam na fornalha de Nabucodonosor. O Senhor também foi o escudo do profeta Daniel na cova do leão. O Senhor também foi o escudo de Elias contra as investidas de Jezabel. O Senhor foi o escudo de Davi contra o leão. O Senhor foi o escudo de Davi contra Golias. E Ele está afirmando para si, Ele está afirmando para o seu coração, Ele está afirmando para a sua alma, Ele está afirmando para a sua família, Ele está afirmando para aqueles 600 homens que com Ele caminhavam: o Senhor é o meu escudo.
Escudo no sentido de proteção. Escudo no sentido de cuidado contra os ataques violentos que vêm dos inimigos, das circunstâncias. Ele está dizendo: o Senhor é o meu escudo. Será, meu irmão, será, minha irmã, que você nessa noite pode afirmar para você, pode afirmar para o seu coração, pode afirmar para a sua mente, para a sua alma: o Senhor é a minha proteção, o Senhor é a minha rocha firme, o Senhor é o meu escudo. Você que está em casa, você pode nessa noite afirmar com segurança e com estabilidade esta grande afirmação que o rei Davi está afirmando aqui: o Senhor é o meu escudo. Neste salmo, Davi faz constatações. Ele está dizendo no versículo 1: os meus inimigos aumentaram, são muitos os que querem o meu mal. Ou seja, a situação realmente é adversa. E nesta situação, de fato, o Senhor foi o escudo de Davi. Deixa eu falar uma coisa para você, mais uma coisa. Quando eu olho para esse texto, temos a tendência de construir, forjar escudos para a nossa vida. Há uma tendência humana em busca de proteção e construímos alguns castelos, erigimos algumas situações, algumas condições que para nós parecem ser situações que nos dão conforto, que nos dão segurança, que nos dão estabilidade e que também são importantes. Para muitas pessoas dizem: o meu escudo é a minha reserva financeira que eu tenho na poupança. Que bom que você a tem, é importante fazer uma reserva financeira. Outros vão dizer: o meu escudo é a minha saúde, a minha força física, o meu cuidado. Eu tenho um bom plano de saúde, tenho bons médicos que acompanham-me. É importante você ter cuidados com a sua saúde. Para outros, o seu escudo é a sua atividade profissional que prospera, os seus negócios que vão bem. Mas, meu irmão, minha irmã, você e eu sabemos que os recursos financeiros nesse país passam por reveses. Alguns anos atrás, não sei quantos aqui passaram, é dessa geração, em que aqueles que tinham reservas na caderneta de poupança, um governo louco confiscou, guardou para si, chamou para si esses recursos. E então, de uma hora para outra, de uma noite para o dia, todos os recursos, amealhados anos a fio, foram confiscados e não havia reservas financeiras. Depois de anos, devolveu com deságio de 80% daquilo que lhe confiscara. A doença aparece, surge, emerge em todas as faixas etárias. Estamos acompanhando aqui na igreja vários irmãos e irmãs que estão lidando com problemas de saúde, com enfermidades. Há enfermidades em toda a faixa etária, crianças, bebês, jovens, adolescentes. Estamos lidando e a saúde sofre dos ataques das enfermidades. Ou seja, a verdade é que não há nenhum escudo, não há nenhuma forma de proteção que nós possamos construir que possa dar segurança e estabilidade na nossa existência, fazer frente e proteção à nossa existência, à nossa vida. Por quê? Porque se Deus não for o nosso escudo, não há proteção verdadeira e genuína. Talvez você possa olhar nessa noite e fazer como o rei Davi está falando para si mesmo, está escrevendo esse salmo, e enquanto ele está escrevendo esse salmo, Deus está agindo em seu favor. Talvez você possa olhar para trás e dizer: é verdade, se o Senhor não estivera conosco naquele dia, eu teria
sucumbido. Se o Senhor não estivesse comigo naquela circunstância, naquela situação. Quero dizer para você que muitas vezes os problemas emergem, as situações inesperadas, os ventos contrários batem na nossa casa, na nossa família, vêm na nossa mente, roubam a nossa esperança, a nossa alegria. Muitas circunstâncias adversas nos tomam, tentando nos tragar, e vêm com violência contra a nossa vida, conspirando contra a nossa fé. E nessa noite eu quero convidar você a considerar aquilo que o rei Davi está expressando nesse salmo, como uma expressão de fé, de estabilidade, de segurança. Ele não está olhando para os seus inimigos, ele não está olhando para as circunstâncias, ele não está olhando para as adversidades. Os olhos deles continuam fitos, os olhos dele continuam compenetrados, firmados no Deus da sua vida. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, eu não sei nessa noite como você entrou aqui, eu não sei como você está nesse restante de domingo e quais as circunstâncias que você vai enfrentar nessa semana, eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando na sua vida, quais são as circunstâncias desfavoráveis, mas nessa noite eu quero deixar essa palavra no teu coração e na tua mente. O Senhor é o nosso escudo. E porque Ele é o nosso escudo, veja o que o rei Davi vai falar lá no versículo 5. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Porque o Senhor é o meu escudo, então eu tenho sossego na minha noite, eu não sou perturbado no meu descanso, eu não sou agitado, eu não sou desassossegado, a minha alma repousa, o meu coração está sossegado, o meu pensamento está ajustado, então a noite é tranquila. E eu logo pego no sono, e acordo, e desperto, e levanto, porque o Senhor me sustenta. Quero dizer para você, nessa noite, que o Senhor tem sustentado a sua vida, que as circunstâncias que vêm contra a sua família, contra a sua vida, que conspiram contra a sua fé, não são maiores do que o Deus fiel na sua vida e na sua história. Por isso que o rei Davi vai dizer no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Para o rei Davi, tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele edificou, tudo aquilo que ele trouxe como legado, no qual talvez muitos se sustentam, agora ruiu, desapareceu. Tudo que construiu na sua vida, de uma hora para outra, desapareceu. E ele, nessa circunstância, ele afirma, o Senhor é o meu escudo, a minha proteção. E por isso que eu deito-me e pego no sono. E em segundo lugar, que expressão outra que Davi coloca nesse salmo que também para nós é importante. Veja no versículo 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Eu, quando leio esse texto, considerando esse contexto, eu tenho para mim que enquanto os seus pés estavam caminhando, buscando esconderijo para si, para a sua família e os seus 600 homens, a mente do rei viaja no passado. O seu coração está olhando, pensando, considerando, os seus pés agitados avançam, mas o seu pensamento está também conectado com o passado. Enquanto escreve esse salmo, Davi está considerando os feitos do Senhor na sua vida. Porque, olhando a revelação bíblica, você sabe que o rei Davi foi ungido ainda adolescente, ainda jovem, ainda garoto na casa do pai. E, depois de ungido, ele foi morar na corte e foi tanger a sua harpa para acalmar o coração irado do rei Saul. E nessa relação com Saul, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele se tornou o comandante do exército de Israel, tornou-se um herói de guerra.
chegava das batalhas sendo aclamado pelo povo, sendo agigantado, erguido, aclamado e exaltado o seu nome. Muitas cantigas foram colocadas a Davi, atribuídas a Davi, pelas suas conquistas, pelas suas batalhas, pelos despojos que lhe trazia dos seus inimigos. Foi finalmente coroado. Foi coroado rei de Israel, sentou-se no trono de Israel. E ele tinha uma coroa, a coroa real era de 34 quilos de ouro, fora as pedras preciosas que eram cravadas naquela coroa de ouro. Eu fiz umas contas rápidas aqui. 34 quilos de ouro corresponde hoje a 10 milhões e 900 e alguma coisa de reais. 10 milhões apenas na cabeça do rei. Um homem que enriqueceu, um homem que foi crescendo e foi exaltado e foi colocado à condição de rei de Israel. E o povo que o aclamava, e o povo que estava exaltando, também é este povo que agora o está expulsando. Aquele exército que fez com ele grandes batalhas, lindas vitórias, agora está saindo, conspirando contra ele e contra a sua vida, assumindo um novo comandante. Na verdade, eu quero dizer para você que, quando eu olho para esse texto, e rei Davi dizendo que a sua coroa é o Senhor, eu sempre penso que nós somos treinados nessa cultura humanista, nessa cultura utilitarista, que nós somos treinados para construirmos os nossos escudos e conquistarmos a glória. Nós somos treinados a buscar colocar o nosso nome na história. Há um intento no coração humano, e esse intento no coração humano é de ser lembrado, de ser considerado, de ser pensado, exaltado, glorificado, ter o seu nome aclamado. Nas artes, no esporte, na política, nas ciências, sempre encontramos aqueles que se destacam, aqueles que foram mais longe, aqueles que foram além dos outros, homens que se gastaram mais, que se colocaram mais, e cresceram mais, e tiveram seus nomes na história. E claro, o diabo sabe dessa intencionalidade humana, ele sabe desse desejo humano de crescer, de almejar, de ter esse anseio pelo que ainda não está em seu poder, em suas mãos. No Éden, a conversa da serpente com Eva foi por aí, enganando a mente e confundindo a mente da mulher, mentindo, disse a ela que ela seria igual a Deus. No deserto, o diabo também tentou Jesus, oferecendo para ele lá no alto do pináculo do templo de Jerusalém todas as conquistas, se ele prostrado adorasse Satanás. Meu irmão, minha irmã, Davi está dizendo aqui: Senhor, as minhas conquistas não valem nada. Aquilo que eu fui, aquilo que eu conquistei, aquilo que eu tive, aquilo que trabalhei, laborei, me esforcei para ter, hoje, para mim, não é nada, não é sombra do que é o Senhor para a minha vida. O rei Davi está dizendo para si, está dizendo para a sua família, ele está dizendo para os seus 600 homens, ele está dizendo para você e para mim: a minha glória é o Senhor, é servir ao Senhor da minha vida. Nós estamos, como igreja, completando 95 anos de história. E quando nós lemos a história desta igreja, há um fio condutor do início até o presente momento histórico da igreja. Qual é o fio condutor?
a presença fiel, a presença fidedigna, a presença poderosa, amorosa de Deus com as famílias, com as pessoas que aqui laboraram, que aqui se esforçaram, que aqui se dedicaram, que aqui se renderam aos pés da cruz, que aqui nesta igreja, nesta comunidade, serviram ao Senhor da igreja. Esse é o fio condutor. Não há nenhum nome, não há nenhuma família, não há nenhuma circunstância que possa ser superior, que possa ser maior do que a fidelidade, a presença gloriosa, amorosa, poderosa do Senhor na história desta igreja. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, você está de pé, você está aqui hoje, você está louvando a Deus, você está adorando ao Senhor, porque a glória do Senhor está sobre você, porque não são seus recursos, não são as suas possibilidades, não são as suas condições pessoais, mas é a mão poderosa de Deus que te traz até onde você está, porque Deus é o Deus glorioso, o Deus fiel que sustenta a sua e a minha vida. Por isso que o rei Davi não está olhando as suas perdas, não está contabilizando os seus prejuízos, não está chorando naquele momento tão agudo, tão difícil, tão terrível da sua história pessoal e familiar, mas ele está olhando e dizendo: no Senhor, para o Senhor, eu quero viver, Ele é a minha glória, eu quero exultar, eu quero exaltar, eu quero servir, eu quero viver para a glória de Deus. Muitas pessoas estão talvez iniciando um ano com grande dificuldade, com a cabeça baixa, com o coração temeroso, olhando as circunstâncias, olhando os gigantes, contabilizando perdas e prejuízos. Nessa noite eu quero dizer para você: desvie o seu olhar das circunstâncias. Deixe de contabilizar prejuízos, olhe para o Senhor da sua vida. Olhe para o Deus que tem sustentado, que tem revelado a presença santa, bendita, poderosa ao seu lado. Olhe para o que Deus está fazendo hoje na sua vida, na sua família. Olhe as circunstâncias tão desfavoráveis pelas quais todos nós enfrentamos. Veja como você está. Eu não sei se você já foi tomado pela Covid. Em casa todos nós fomos. E passamos dias difíceis. Eu especialmente passei pelo menos 3 a 4 dias com grande dificuldade. E por 3 dias eu fiquei prostrado, sem nenhuma disposição para nada. Não levantava da cama. Era monitorado, tomando medicamentos. Os irmãos dessa igreja foram lá me assistir com muita dedicação e empenho. E havia apenas um desejo: dormir, dormir, dormir. Mas em pensamento, no meu coração, na minha mente, vinham aquelas palavras bíblicas que meus pais me legaram, me ensinaram, que na infância eu decorei da palavra de Deus. E foram essas palavras abençoadas, benditas da palavra de Deus, que deram ao meu coração alento, que deram à minha alma sossego, repouso, segurança. E eu, em pensamento, lembrava dos versículos que eu decorei na infância, dos versículos que eu estou considerando nesses tempos, da palavra que chegou ao meu coração. Por 3, 4 dias, eu apenas pensava em pensamento, sem nenhuma disposição nem para orar, aguardando o momento da restauração. Mas houve uma manhã em que eu me levantei da cama e disse: opa, alguma coisa está diferente. O meu organismo está melhor. Há uma disposição. Há uma força que antes não estava presente. Há uma manifestação diferente no meu organismo. E com grande alegria, eu curvei a minha fronte, ajoelhado na cama, e disse: louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, meu irmão, oh, minha irmã.
Deus é o Deus que nos assiste, Deus é o Deus que nos protege, Deus é o Deus que caminha conosco, Deus é o Deus de toda glória, a Ele toda honra, a Ele todo louvor. Que você possa, diante das aflições e das circunstâncias, favoráveis ou desfavoráveis, afirmar como o rei Davi está afirmando nesse salmo: o Senhor é o meu escudo, e o Senhor é a minha glória. A minha glória. Glória no sentido de que eu não tenho nada, eu não sou nada. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, nada é diante da glória do Deus que me sustenta. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, poucos meses antes do seu martírio, escrevendo a sua última carta, tida como a última carta de Paulo, a carta de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 18, ele está finalizando a sua carta ao jovem pastor Timóteo. Ele vai dizer: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Ao Senhor